Bem, transcrição iniciada. Hoje é dia 11 de novembro de 2025, declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Na composição da Câmara de hoje, eu como presidente, Dr. Argos Gregório como vice-presidente, Samuel de Oliveira Magro e Flávia de Albuquerque Andrade da Silveira, em substituição à nossa Daniela Rodrigues Gonçalves, né? Que está aqui ausente por motivo de férias. Pela representação fiscal, Luciana Carvalho Duarte. Temos 3 processos em pauta, 2 inscrições para sustentação oral. Vamos iniciar o processo pelo RFG Comércio, Transportes e Serviços. O auto de infração é o 4.116.198. Relator, Dr. Samuel de Oliveira Magro, recurso ordinário. Passo, então, a palavra ao ilustre relator para que apresente o breve relatório. Em seguida, eu abro a palavra ao Dr. Vitor Rios. Tá? Dr. Samuel, com a palavra. Pois não, senhor presidente, inicialmente desejo aqui um ótimo dia a todos os presentes, participantes da sessão, juízes, advogados, representação fiscal. Esse caso, senhor presidente, trata-se de uma única acusação, que é de deixar de pagar o ICMS-ST de julho de 14 a dezembro de 2015, devido às operações subsequentes, né? Em decorrência de saída de produtos industrializados derivados de carnes que tem sua classificação em termos dos primeiros 4 dígitos do número 1602, que está na ST pelo artigo 313W do RICS. Esse caso, senhor presidente, tem uma particularidade aí que ele já teve um primeiro julgamento do ordinário do contribuinte, que anulou o AIM. A Câmara Superior anulou essa decisão, né, porque alguns argumentos da representação não haviam sido analisados naquela decisão. Bom, e desde então ela tem tido já passou por 2 diligências. Uma primeira diligência, que a discussão aqui os produtos indiscutivelmente, né, indiscutivelmente não, vamos lá. Os produtos comercializados pela autuada, ele está lá na ST. Tinha o contribuinte tem, né, ou pelo menos tinha, não sei se é vigente, mas um regime especial para recolhimento desse ST em condições particulares, que não vem ao caso aqui. Posteriormente, na vigência desse regime, ele entrou com uma consulta, né, na Conselho Tributário, perguntando: escuta, esses produtos, essas minhas operações aqui, estão sujeitas à ST ou não? Né? E, então, veio uma resposta da consulta falando que não. Essas operações não, as suas operações que são tais quais as que são autuadas, não estão na ST. Bom, então, o que aconteceu é que tem um período aqui. Essa autuação, esses meses de autuação, em que realmente ela não recolheu a ST, ICMS-ST, nesses meses, foi um período em que ela tinha porque essa vai ser a discussão presente dos autos. Ela tinha um regime especial que permitia recolher ST em determinadas situações, e o início a publicação dessa consulta que falou que ela não tinha que não incidia a ST nessas operações, né? Então, são essas operações que estão aqui nesse período, né? Bom, então, a particularidade, como eu disse, aqui não se discute nada da materialidade, é só essa questão mesmo, que é a questão que se coloca hoje, que a primeira decisão, né, ela anulou o AIM. Por quê? Porque ela falou assim: olha, a consulta, ela retroage, né, porque olha, foi uma interpretação de lei, então ela retroage para alcançar essas anteriores, em que pese não havia uma consulta vigente nesse período, né, ela retroage porque é uma interpretação de lei, então não faz sentido que o Estado interprete de maneira distinta aquilo que ela reconheceu lá na frente. Esse, basicamente, foi o fundamento da primeira decisão.
E foi anulada por quê? Porque havia um argumento da representação que era o seguinte, olha, essa, que não retroage, né, essa costura, e ela tinha um regime especial que a obrigava a recolher ST. Então, na verdade, é esse o cenário que está colocado. Aí, então, houve uma primeira decisão, não posso saber se de uma, não sei qual Câmara que decidiu assim, mas não me lembro qual, recordo, mas que pediu para trazer o regime especial, né? Para conhecer, então, do regime especial. Então, houve essa primeira diligência, o regime especial veio ao processo de 1.000 páginas que foram encartadas aos autos, e aí, então, a Câmara que conheceu, analisou novamente esse recurso, ela cometeu uma nova diligência, né? De certa maneira, penso, né? Não está dito, né? Mas que talvez admitindo os argumentos da autuada, mas ela pede o seguinte, olha, não que a representação também ia falar, olha, há naquelas operações, no demonstrativo 1 aí, operações que não destinam a restaurantes e fast foods, né? Esses produtos de carne, que, portanto, ainda que qualquer coisa tenha sido, todo o discurso não valeria para algumas operações, né? Então, em função disso, houve uma diligência da última Câmara que analisou o processo, para que o fiscal listasse quais são os destinatários, que são restaurantes ou fast food, que, portanto, utilizariam os produtos de carne na industrialização, né? Industrializaria esses produtos para vender ao consumidor final, que são os produtos que a consulta disse que não incidiria o ICMS, ST. Tá? Então, esse é o cenário. E aí eu já adianto, senhor presidente, que eu entendi que e já coloquei isso, talvez o doutor Vitor nem entenda, nem inútil a sustentação oral, eu estou convertendo novamente em diligência, por quê? Embora na manifestação do autuado, com relação a essa última diligência, ele fala algo que não é verdadeiro. Ele fala, olha, conforme a diligência, todas as operações, todos os destinatários são restaurantes que, portanto, tal. Isso não é uma verdade, né? Por quê? Porque a diligência levantou aqueles que são, né? Ele não disse quais não são, né? E, como eu disse, são mais de 13.000 operações e eu, obviamente, não ia procurar, né? Se tivesse aqui os arquivos, os Excel, né? o XLS, até poderia fazer isso com alguma facilidade, mas com 13.000 operações e cerca, sei lá, de uns 40, imagina, uns 40, 50 destinatários, eu não ia fazer esse cruzamento, que fica fácil aí, né? Tendo a colher os argumentos da autuada de que realmente a consulta ela vai retroagir, né? Por quê? Porque, na verdade, o que o regime especial dizia é o seguinte, olha, se houver ST, você paga as condições, ou seja, se não houver ST, não importa, né? Não importa o registro especial, se não incide o ST. Né? Então, tendo a esse entendimento também, mas não tenho condições aqui de julgar o mérito da matéria, porque realmente não sei, não é sabido, né? Realmente, eu sei quais são os destinatários que são restaurantes. Agora, não sei se todos as 13.000 operações foram realizadas com esses 40, 50 destinatários que o fiscal arrolou. Né? E, aproveitando aí a diligência que eu estou propondo, a autuada trouxe uma questão na sua manifestação, que para mim não era questão, mas já que ele colocou, né, que ele coloca lá o seguinte, olha, porque todos os destinatários têm KNAI primário ou secundário, né, de restaurante ou fast food e tal, todos eles, exceto um. E ele puxa e destaca esse um, ele fala, olha, em que pese esse um
não ter o CNAE e tal, é a rede Bob's e tudo mais, né? E traz lá alguns documentos, então nem poderíamos também avançar nesse julgamento de qualquer maneira, porque houve a juntada de documentos, né? O cadastro CNPJ dessa empresa, né? Cujo nome fantasia é a rede Bob's. Então, nem poderíamos sem abrir para o contraditório, né? Então, de qualquer maneira, não poderíamos avançar aqui no julgamento utilizando pelo menos não utilizando esse fato, né? Então, eu entendi que o fiscal já havia entendido que aquilo lá é uma rede, porque ele colocou na lista dos restaurantes, né? Do que ele entendeu que eram os restaurantes e fast food. Mas, de qualquer maneira, então, por causa disso, eu estou convertendo em diligência para duas coisas: para que o fiscal faça exatamente complemente, né, a relação, ou seja, agora eu quero saber os que não são restaurantes, né? Os que são, eu já sei. Agora, entre as 3.000 operações, existem destinatários que não são restaurantes ou fast food, e que também se manifesta aqui sobre a SFS Comércio de Alimentos, se ele entende que é um fast food. Me parece que ele entende que sim, tanto que ele já colocou na lista dos restaurantes, né? Então, senhor presidente, esse eu já adiantei aqui meu voto, né? Então, já sei que a Câmara também, pela maioria, tende a me acompanhar nesse sentido. Então, coloca aí que o senhor presidente, coloca aí, pergunta ao doutor Vitor, se é o caso, talvez seja mais produtivo que a sessão seja feita aí no retorno da diligência. É isso, senhor presidente. Obrigado. Muito bem, obrigado, doutor Samuel. Cumprimento aí pelo voto, pelos esclarecimentos. Doutor Vitor, o relator como ele esclareceu aqui, está convertendo o julgamento em diligência para a prestação de serviço, para a prestação de informações relativas aos destinatários, né? E da empresa, especificamente também da empresa SFS. Houve inscrição para sustentação oral do senhor, né? Mas se o senhor quiser fazer a sustentação oral, então, aí no retorno aí o senhor já não vai poder mais, né? Então, ou o senhor dispensar a sustentação oral e quiser fazer algum esclarecimento também, sem problema nenhum. Então, deixo a seu critério. Bom dia a todos, gostaria de cumprimentar todos os integrantes dessa colenda turma, a representação fiscal, os colegas aqui presentes. Presidente, eu só gostaria de esclarecer um único ponto aqui. Pois não. Para o contribuinte, essa questão dos destinatários, ela é controversa nos autos. Eu peço licença aqui para ler um trecho da decisão de primeira instância, decisão recorrida, que ela diz aqui, abro aspas, não há qualquer dúvida de que as mercadorias se destinam para outro contribuinte do ICMS que também irá comercializar as mercadorias adquiridas como lanches ou refeições, promovendo a ocorrência de um novo fato gerador do imposto. Então, assim, para o contribuinte, os fatos são incontroversos quanto ao destinatário, mas caso esta colenda da Câmara ainda entenda que seja necessária uma nova diligência, para que não reste qualquer dúvida, por mais que já tenha havido mais 2 diligências no curso desse processo, o contribuinte não se opõe, obviamente. Ok, aí, bom, então eu vou aqui, no âmbito aqui dos debates, né, colocar aqui para os demais juízes, se eles estão de acordo com a conversão em diligência. Estando de acordo, então, na volta da diligência, aí apresentado eventualmente o recurso de mérito, né? Julgado o mérito, aí o senhor pode fazer a sustentação oral, né? Aí, perfeito. Se ele vier com o voto de mérito. A representação fiscal, doutora Luciana, está pedindo a palavra. Pois não, doutora Luciana. Eu queria só pontuar que eu entendo que nós não podemos afirmar que essa destinação é incontroversa, ainda que o julgador da primeira instância tenha
afirmado que esses produtos seriam destinados a restaurantes, porque, na verdade, não é o julgador de primeira instância, ele julga, né? Quem faz a controvérsia nos autos é a representação fiscal, e a representação fiscal está, sim, questionando a destinação dos produtos. Então, e o auto de infração questiona a destinação dos produtos, e se há questionamento, há controvérsia. Obrigada. A interpretação que eu também tive foi essa, né? A representação fiscal, do seu parecer, né, em relação ao recurso, controverteu a matéria e o relator não se sentiu confortável para julgar o mérito diante dessa controvérsia e pediu a conversão, né? Eu, particularmente aqui, adianto que eu vou acompanhar o relator na conversão em diligência. Muito bem, então, não havendo mais inscritos nos debates, eu estou encerrando os debates, aguardo confirmação de quórum para votação. Senhor presidente, caiu aqui o meu Não, EPAT. sem problema, Vou abrir de Flávia. novo. Não, sem problema, Flávia, pode ficar à vontade. A gente aguarda aqui. Então, doutor Vitor, obviamente, no retorno, pode pedir a sustentação oral novamente, pode se inscrever novamente, né? Só acompanhar né? Só acompanhar a pauta e fazer a inscrição como o senhor fez hoje, sem problema nenhum. Perfeito. Muito bem, todos confirmados, processo em votação. Muito bem, votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Foi por unanimidade a proposta do relator, conversão do julgamento em diligência, né? Então, esse é o resultado final, e de modo que encerramos por hoje nesse processo o julgamento. Então, doutor Vitor, o processo vai sair em diligência, no retorno vai haver intimação, né, para o contribuinte se manifestar, assim como para a representação fiscal, e aí o processo retorna. Ok? Tá certo. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos. Um bom dia, bom trabalho. Obrigado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Manetone, distribuidora de produtos siderúrgicos, importação e exportação limitada. Um aí ao 4.126.733. Eu sou o relator. Como eu disse, é uma retificação de julgado, a inscrição para sustentação oral. Estando aqui presente a doutora Gisele Borg Buller. Já está a postos aqui. Muito bem, eu já registrei o voto. Bom, eu vou fazer um breve relatório e vou, então, passar em seguida a palavra à ilustre advogada. São duas acusações fiscais: falta de pagamento do imposto por substituição tributária através de guias especiais na qualidade de substituto tributário. Na entrada de mercadorias no estado de São Paulo, transferência entre filiais pelo CFOP 2152. As infrações estão capituladas aqui, principalmente no artigo 426A do RICMES e 313Y. O item 2 é de crédito indevido nas entradas de mercadorias sujeitas ao ICMS-ST e escrituradas no livro de registro de entradas, com destaque do ICMS, conforme demonstrativo de folhas 21 a 2119. Esse processo ele foi julgado inicialmente
pela 11ª Câmara Julgadora, que negou provimento ao recurso ordinário. Em seguida, o contribuinte apresentou retificação de julgado e a 2ª Câmara Julgadora, na época, com outra composição, mas eu estava, inclusive, presente, né? Acabou conhecendo da retificação de julgado, reconhecendo a existência de erro de fato e converteu o julgamento em diligência. Nessa retificação de julgado, eu era o relator. Inicialmente, eu não estava conhecendo da retificação de julgado. O processo saiu em vista para o Dr. Flávio Sanches Arantes, que apresentou voto conhecendo da retificação de julgado e determinando aqui a realização de diligência. E essa diligência foi realizada e retornou aqui para julgamento, né? Inicialmente, eu havia, como eu disse, não havia conhecido da retificação de julgado, e com a vinda do voto vista, eu acabei alterando meu voto para acompanhar o voto vista, né? Então, o voto vista foi o vencedor na ocasião. Então, nesse retorno, né, estamos aqui para julgar, então, a questão de mérito da retificação de julgado. Este, então, é o breve relatório. Eu passo, então, a palavra à ilustre advogada, a doutora Gisele Borg, para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos. Doutora Gisele, com a palavra. Bom dia a todos, é um prazer retornar aqui ao tribunal, né? É uma casa que eu respeito bastante, da qual eu fiz parte por 10 anos, então prazer revê-los, doutores. Vamos lá, olha, trata-se então aqui de auto de infração de substituição tributária com dois relatos de infração. Primeiro relato de infração, como o doutor José Pérez bem disse, então, a falta de pagamento de CMS-ST na remessa interestadual do Rio de Janeiro para o Estado de São Paulo. Então, peço atenção de vossas excelências aqui. Ao mesmo tempo que a gente tem no item 1 a cobrança da antecipação tributária, o item 2 do mesmo auto de infração traz para a gente uma glosa de crédito de CMS próprio, tá certo? Ou seja, na saída da remessa interna dentro do Estado de São Paulo. Então, se a gente traçar um paralelo, doutor Samuel, por exemplo, com o auto que o senhor acabou de julgar, na verdade, a gente percebe que o auto que o senhor julgou tem uma única infração, porque ou eu posso pegar a antecipação tributária, ou eu posso pegar a remessa interna, que é a substituição tributária para frente. Jamais no auto eu tinha visto um auto com duas infrações, um que pegue a ST para trás e, ao mesmo tempo, a ST para frente, tá certo? Então, eu peço atenção de vossas excelências nesse ponto, para esse aspecto. Bom, entrando no pedido de retificação de julgado, propriamente dito, a gente teve o retorno de diligência, sim, e esse retorno de diligência confirmou a existência e aplicação de um protocolo ICMS entre os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, que é o protocolo 32 de 2014. Na verdade, essa é uma dúvida que vem surgindo desde o início. Por quê? Porque expressamente no relato de infração, apesar de constar a antecipação tributária, expressamente, a agente fiscal coloca que não há protocolo aplicável ao caso em tela. Então, fica uma coisa extremamente contraditória quando a gente tem uma autuação por antecipação tributária e, ao mesmo tempo, não há um protocolo, isso escrito expressamente no relato da infração, tá certo? E, ao mesmo tempo, houve também aqui, doutor Samuel, da mesma forma que o senhor pontuou, que no caso que o senhor acabou de julgar, mais de 3 mil operações, aqui nós estamos falando de mais de 15 mil notas fiscais juntadas no auto de infração, em que não houve o cotejamento das mercadorias. Na verdade, ela afirma que não há protocolo aplicável, e, ao mesmo tempo, não menciona quais são essas mercadorias, descumprindo ali a decisão normativa CAT 12 de 2009. Então, para o contribuinte, ficou extremamente difícil entender qual é a matéria tributável, porque, veja bem,
ela pega a entrada da mercadoria na remessa interestadual, ao mesmo tempo fala que não há um protocolo aplicável, não descreve quais são essas mercadorias e junta mais de 15 mil notas fiscais, e, ao mesmo tempo, glosa o crédito do ICMS próprio na saída. Então, realmente, a matéria tributável aqui ficou um tanto quanto difícil de ser entendida, né? E houve expressa menção da agente fiscal de que não havia um protocolo aplicável. E aí, então, no pedido de retificação de julgado, esse protocolo foi trazido à baila, então eu trouxe esse protocolo à baila e pedi, então, a conversão em diligência para quê? Para que justamente o posto fiscal de origem confirmasse a aplicação ou não do protocolo e também confirmasse se as mercadorias estão sujeitas a esse protocolo. Porque de duas uma, excelências, ou a gente tem a antecipação de entrada, e aí, na verdade, essa antecipação de entrada, ela prevalece para a cadeia operacional inteira, ou então a gente vai ter o item 2, em que não deve haver a glosa do crédito, que nada mais é do que falta de pagamento, né? Deve haver a glosa desse crédito, e aí, então, eu tenho que olhar as pontas, as saídas, como o doutor Samuel bem falou nesse outro processo que acabou de ser julgado. Eu não posso ter uma operação em que a entrada e a saída, na mesma cadeia operacional tributária, o contribuinte é autuado. Então, agora, no retorno dessa diligência, é que nós tivemos, pela primeira vez nesses autos, a confirmação de que existe o protocolo, então a gente tem que pensar diante disso que o que prevalece é a antecipação tributária, e aí automaticamente o item 2, ele cairia, né? E que essas mercadorias estão sujeitas a esse protocolo. Então, é a primeira vez nos autos que isso vem à tona. Então, diante disso, o que nós estamos pleiteando hoje é que esses autos retornem à primeira instância para julgamento, para que não haja uma supressão de instância. Na verdade, a primeira instância não se manifestou acerca desse protocolo 32 de 2014. O ideal aqui, o que na verdade o contribuinte gostaria, é que, pela falta de delimitação de matéria tributável, esse auto de infração já fosse cancelado, né? Mas, como nós não vivemos no mundo ideal, então, a gente sabe que aqui o mais prudente, o mais cauteloso, é que esse julgamento seja, então, faça com que os autos retornem à primeira instância para que haja um novo julgamento de acordo com esses novos elementos constantes dos autos. É isso, senhor presidente, eu agradeço a palavra. Obrigado, doutora Gisele, pela objetividade e clareza aí de sua exposição. Eu vou já para o voto. Eu apresentei já o processo, né? Já fiz um breve relatório, então vou direto ao voto. Antes de qualquer coisa, esse retorno de primeira instância, eu não vi aqui pedido de nulidade do processo para retorno para a primeira instância, né? Então, é só registrar aqui que eu nem aventei aqui no meu voto essa questão, tá? Então, não houve pedido de nulidade para retorno de primeira instância e também não vejo necessidade para isso também. Então, eu vou direto ao voto. Trata-se de retificação do julgado que foi redistribuída para esta segunda Câmara Julgadora em face da decisão proferida em recurso ordinário pela 11ª Câmara Julgadora, cujo pedido for admitido pelo ilustre presidente do Tribunal de Impostos e Taxas, as folhas 32.351. Em síntese, a retificação de julgado de folhas 32.341 a 32.350 tem por fundamento o erro de fato cometido pela decisão retificanda, pois afirmou-se que não existe acordo protocolo entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro referente aos materiais de construção e congêneres que atribua a responsabilidade para o pagamento do ICMS-ST ao remetente das mercadorias, quando, na verdade, o Acordo Protocolo 32/2014, de 17 de 7 de 2014, existe e está em pleno vigor.
Pede, portanto, o conhecimento e o provimento desta retificação de julgado para cancelar os itens 1 e 2, eis que estando vigente o referido protocolo 32 de 2014, a responsabilidade pelo pagamento de imposto sujeito ao regime da substituição tributária na espécie é do remetente carioca, não da autuada. Conforme voto vista vencedor do ilustre juiz Flávio Sanches Arantes, da segunda Câmara Julgadora, as folhas 32.360 a 32.367, proferiu decisão, então, reconhecendo o erro de fato do deciso recorrido, bem como determinando a realização de diligência para o ilustre agente fiscal respondesse aos seguintes questionamentos. Abro aspas, letra A. Se manifeste sobre o protocolo 32 de 2014, bem como eventuais implicações sobre as acusações fiscais realizadas neste ainda. Letra B. Caso a conclusão da diligência seja no sentido de alterar o valor do crédito tributário constituído, deverão ser juntados demonstrativos referentes aos novos valores apurados, considerando o protocolo 32 de 2014. Fecho aspas. O ilustre agente fiscal de rendas cumpriu a diligência determinada nos seguintes termos, as folhas 32.372 a 32.373. Aqui eu vou resumir aqui a transcrição que eu fiz, mas, basicamente, a fiscalização confirma a existência e a validade e a vigência do protocolo 32 de 2014, indicando que fica atribuída ao estabelecimento remetente, na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS-ST. Em seguida, a fiscalização também pontua que verificou-se que todos os itens ali relacionados, sem exceção, se encontram no rol de mercadorias enumeradas no anexo único do protocolo 32 de 2014, bem como na lista do parágrafo 1º do artigo 313Y do RICMS. A fiscalização também esclareceu que houve uma notificação as folhas 1817, para cumprir o requisito do artigo 267.2, letra B do RICMS. Né? Bom, fecho aspas, volto ao meu voto. Em suma, o autor do feito confirmou que existe o protocolo vigente entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, prescrevendo a responsabilidade do remetente pela retenção e recolhimento de ICMS-ST nas operações interestaduais referente a materiais de construção relativas às operações subsequentes. A autoridade lançadora também reconheceu, no presente caso, que todas as mercadorias relacionadas ao anexo 1 se encontram abrangidas pelo protocolo 32 de 2014, ou seja, se encontram no rol de mercadorias enumeradas no anexo único, protocolo 32 de 2014, bem como na lista do parágrafo 1º do artigo 313Y do RICMS. Fecho aspas. Entre mentes, o autor do feito ponderou que o autuado foi notificado às folhas 1817 para realizar o pagamento de imposto na forma do artigo 267.2, letra B do RICMS. A representação fiscal apresentou parecer em retorno de diligência às folhas 32.376 a 32.380, requerendo não conhecimento deste pedido de retificação de julgado, mas, se conhecido, que seja corrigida a decisão retificanda com a manutenção das acusações fiscais. Pois bem, antes de tudo, afasto o argumento de não conhecimento do pedido de retificação de julgado manifestado pela representação fiscal por estar superado pelo acórdão de folhas 32.360 a 32.367, que reconheceu o erro de fato, malgrado tenha determinado a conversão do julgamento em diligência antes de reapreciar o mérito da questão. A manifestação fiscal em diligência, conforme consta expressamente de folhas 32.372, confirma o erro de fato ao admitir a validade e vigência do protocolo 32 de 2014, que atribui ao remetente da mercadoria do estabelecimento do Estado do Rio de Janeiro a responsabilidade tributária pela retenção e recolhimento do ICMS-ST. A própria representação fiscal reconhece as folhas 32.377, item 5 de seu parecer, que a decisão retificando incorreu em erro de fato. Logo, nos termos do artigo 15 da Lei 13.457, o conhecimento dessa retificação de julgado foi correto e deve ser mantido segundo o quanto decidido pelo aresto desta segunda Câmara Julgadora às folhas tais. A questão da rediscussão do mérito do recurso ordinário a partir do erro de fato, tendo em vista a verificação de uma premissa falsa, é corolário
para o cumprimento e esgotamento da função jurisdicional administrativa do contencioso administrativo tributário. Caso contrário, a figura da retificação de julgado prevista no artigo 15 da Lei 13.457 seria inócua. Não há que se falar em desvirtuamento da PRJ se o erro de fato implicar na necessária alteração do decidido em ordinário, visando justamente corrigir o julgado proferido, considerando que o desiderato do processo administrativo tributário é o controle da legalidade. Se o erro de fato verificado altera ou não a rigidez do AIM ou o fundamento do lançamento fiscal, é questão de mérito a ser decidida pelo sodalício. Se infere outro sim, que a parte passiva em seu recurso aduziu nulidade do auto de infração por ausência de dispositivo legal e de descrição precisa das acusações fiscais. Também é questionada a aplicação dos artigos 313Y e 426A do RICMS frente às portarias 113 de 2014 e 68 de 2019, envolvendo a errônea tipificação da infração fiscal em relação às duas acusações fiscais deste AIM. Conferir folhas 32.041 e 32.050. De outra parte, o recorrente aponta deficiência na identificação do sujeito passivo, ou seja, questiona a responsabilidade tributária na condição de substituto tributário, muito embora não mencione o protocolo 32 de 2014. Destaco o seguinte excerto do recurso do contribuinte às folhas 32.056 a 32.057, que aqui eu transcrevo e não vou ler para não cansá-los. Mais uma vez, as folhas 32.065 e seguintes, o contribuinte questiona a ilegitimidade de parte para figurar no AIM a teor do artigo 426A do RICMS, que é fundamento único do presente AIM. De acordo com a arenga do contribuinte, não foram especificados os destinos das mercadorias. No meu sentir, consoante os elementos e provas dos autos, a questão da impugnação da responsabilidade tributária como substituto tributário se insere no contexto da pretensão do contribuinte, não sendo caso de preclusão. A não menção expressa do protocolo 32 de 2014, por si só, não pode restringir o órgão julgador de cumprir seu papel no controle da legalidade. Se houver ilegalidade, há de ser reconhecida. Tanto é verdade que o acórdão retificando da 11ª Câmara Julgadora, como bem mencionou o recorrente no pedido de retificação de julgado, as folhas 32.344, se valeu do fundamento da inexistência de convênio entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro para justificar a responsabilidade do autuado com fundamento no artigo 426A do RICMS, com a consequente manutenção dos lançamentos fiscais. Deveras, isto é invocar os brocardos jurídicos Iura Novit Curia e da Mihi Factum Dabo Tibius. O julgador administrativo, força do artigo 26 da Lei 13.457, não pode ficar restrito à tese jurídica invocada. Submeter-se a tal linde seria retirar toda a sua autonomia, assim como poderia ocorrer em qualquer julgamento de um processo judicial. Neste eito, a título de ilustração, a 13ª Câmara de Direito Público Tribunal Judicial de São Paulo assentou que prevalece o entendimento de que a tese, apesar de fundamental para o julgamento de um processo, não pode restringir o julgamento do magistrado. E aqui eu indico a fonte aqui do julgamento, número de apelação, etc. Efetivamente, o julgador, na prolação de decisão administrativa jurisdicional para fins do artigo 38 da Lei 13.457, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido, mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico, não necessariamente aquele invocado pela parte. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso disposto pela parte não é omissão, nem premissa falsa, nem julgamento extrapetida. É divergência de intelecção na solução da lide administrativa, circunstância desqualificadora de nulidade processual. A Constituição Federal, no artigo 96, incisos 9 e 10, não fez a opção estilística na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta, deve ser tão só pertinente e suficiente. Como se não bastasse, no que diz respeito ao erro de identificação do sujeito passivo, trata-se de matéria de ordem pública diante do princípio da legalidade tributária estrita, mais precisamente quanto aos artigos 121, inciso 2 do CTN e 34, inciso 2 da Lei 13.457. Não há que se falar em incidência normativa tributária sem que estejam presentes todos os pressupostos da regra matriz de incidência.
Na ausência de regularidade de um dos critérios da regra matriz, tem-se a impossibilidade da incidência ou da implicação jurídica. Logo, a questão aqui é de ordem pública, passível, inclusive, de reconhecimento de ofício. As questões de ordem pública, sejam elas de cunho material ou de natureza processual, são aquelas matérias em que há supremacia do interesse público sobre o particular, cujos direitos envolvidos são indisponíveis e que não podem deixar de ser reconhecidos. Caso contrário, os atos administrativos ou as relações entre particulares estarão viciados. Trago aqui uma doutrina do Marçal Justem Filho, que não vou ler para os senhores, e, seguindo aqui no meu voto, para encurtar aqui, né? Destarte inegável que a questão de erro de eleição do sujeito passivo é de ordem pública e que pode ser conhecida pelo órgão julgador, ainda que não alegada pela parte, malgrado o recorrente tenha aventado a questão em seu apelo, como foi dito em linhas atrás. Ademais, na espécie, não se vislumbra cerceamento de defesa, na medida em que, após a realização da diligência pela fiscalização, as partes se manifestaram as folhas tais e tais, respectivamente, garantindo-se o contraditório. Com essas considerações, passo à apreciação do mérito da questão posta. Com efeito, é fato incontroverso a vigência e eficácia do protocolo 32 de 2014, cuja cláusula primeira prescreve com todas as letras o seguinte, e aqui transcrevo a cláusula primeira. Como se denota da norma acima, nas operações interestaduais com mercadorias enumeradas pelo anexo único do protocolo 32 de 2014, bem como da lista do parágrafo 1º do artigo 313Y do RICMES, a responsabilidade pela retenção e recolhimento de ICMS-ST é do remetente. Vale dizer, é este o sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Em caso, como já mencionado a iuris, a fiscalização em cumprimento à diligência determinada pela segunda Câmara Julgadora informou que o convênio protocolo 32 de 2014 é válido e vigente e que as mercadorias relacionadas no anexo 1 do AIN, objeto das operações, sem exceção, se encontram abrangidas pela referida norma. De start, é forçoso concluir que houve erro na eleição do sujeito passivo, na medida em que o responsável pela retenção e recolhimento do ICMS-ST na condição de substituto tributário é o estabelecimento remetente do Rio de Janeiro, nos termos do citado protocolo 32 de 2014, não o estabelecimento paulista atuado, que na verdade é o substituído. Em outras palavras, como o sujeito passivo seria o estabelecimento remetente do Rio de Janeiro, há também erro de direito ao fundamentar-se o lançamento fiscal no artigo 426-A do RICMES, que tem hipótese de incidência totalmente alheia aos fatos jurídicos ocorridos, considerando o protocolo 32 de 2014. Ausente, portanto, o elemento do critério pessoal da regra matriz de incidência, impossibilitando a incidência normativa, tributária ou sancionatória. O artigo 121 do CTN elenca duas espécies de sujeito passivo, o contribuinte e o responsável. No âmbito do contencioso administrativo tributário bandeirante, o artigo 34, inciso 2 da Lei 13.457, prescreve que o auto de infração conterá obrigatoriamente a identificação do autuado. Ora, no presente caso, o recorrente constou no auto de infração na condição de responsável por substituição, em razão do protocolo 32 de 2014, o estabelecimento paulista ora autuado, na verdade, é o substituído, acarretando nulidade insanável, trazendo aqui, em seguida, sobre a questão do critério pessoal, uma doutrina do Dr. Paulo Barros Carvalho. Por tais razões, reconheço o erro de identificação do sujeito passivo, pois, na espécie, seria o caso de responsabilidade do estabelecimento carioca, protocolo 32 de 2014. Nesse contexto, em arremate, irrelevante juridicamente, que o substituto tributário não esteja inscrito no Estado de São Paulo ou que não conste das notas fiscais a inscrição como substituto, como é indicado pela representação fiscal no exemplo do documento fiscal de folhas 2.882. Há uma, tendo em vista que a elegibilidade passiva, nos termos do fundamentado até aqui, é o suficiente para o cancelamento do AIN exordial. Há duas, porque tal irregularidade formal não exclui nem exonera o sujeito passivo eleito por lei da responsabilidade. Houve uma queda? Travou ali. Sim. Esqueci.
Ele falou que caiu, mas já está retornando. Desculpe, mas caiu minha conexão aqui. Então, vamos lá. Vou voltar um pouquinho só para não perder o raciocínio, né? Então, nesse contexto, em arremate, irrelevante juridicamente que o substituto tributário não esteja inscrito no Estado de São Paulo ou que não conste das notas fiscais a inscrição como substituto, como é indicado pela representação fiscal, no exemplo do documento fiscal de folhas 2.882. A uma, tendo em vista que a ilegitimidade passiva nos termos do fundamentado até aqui é o suficiente para o cancelamento do AINS ordial. A duas, porque tal irregularidade formal não exclui nem exonera o sujeito passivo eleito por lei da responsabilidade tributária de retenção e recolhimento do ICMS por substituição, mesmo porque, no presente caso, não se verifica quaisquer das hipóteses previstas na cláusula segunda do protocolo 32 de 2014. De start, a ilegitimidade de parte é patente, de modo que, pelos mesmos fundamentos, estende-se ao item 2, crédito indevido do ICMS destacado nos documentos fiscais relacionados às folhas 21 a 1119, devendo ser igualmente cancelado. Reconhecido o erro de eleição da sujeição passiva ou erro de direito, ficam maculados ambos os lançamentos fiscais, tendo em vista o elemento do consequente da regra matriz de incidência tributária do ICMS, mais precisamente no que se refere ao critério pessoal passivo, ensejando o cancelamento integral do auto de infração. Nesse sentido, já decidiu esta Câmara Julgadora nos AINs 3.147, 352, 347, 334, dígito 9, e ainda a Câmara Superior 3.145, 940, em sessão de 12 de setembro de 2024. Ao contrário do entendimento da fiscalização, o erro de direito, erro na eleição da parte passiva, traz implicações para o item 2, pois as infrações dos itens 1 e 2 derivam das mesmas operações, podendo eventualmente, nesse caso, alterar o fundamento legal e as consequências jurídicas desinentes, máxime no que diz respeito ao princípio da não cumulatividade, a partir do fato de que o substituto tributário não é o estabelecimento paulista, mas o estabelecimento carioca, à força do protocolo 32 de 2014. Ainda que não fosse o caso de reconhecimento da ilegitimidade passiva de parte, houve inobservância do artigo 267, inciso 2, letra B do RICMES, diante da incidência das regras do protocolo 32 de 2014. Isto porque, de plano, não se colhe o entendimento da fiscalização de folhas 32.373 de que a notificação número tal, de folhas 1.817, atende plenamente o disposto no artigo 267.2b do RICMES. Não existiriam eventuais implicações sobre as acusações fiscais a serem indicadas e ou corrigidas. Fecho aspas. Isto porque o documento de folhas 1.817, isto porque, ao joeirar o documento de folhas 1.817, constata-se de forma inconcussa que a base legal da notificação fiscal foram os artigos 426A, 494, 495 e 535 do RICMES, e não o artigo 267.2, letra B do RICMES. Resta óbvio que a motivação da notificação em textilha, ao solicitar a comprovação do pagamento por guias especiais e justificar os créditos do ICMS no livro EFD, levou em consideração a responsabilidade do autuado como substituto tributário, mas não a responsabilidade subsidiária na qualidade de substituído, obviamente em razão dos termos das acusações fiscais do presente AIN. Dito isto, considerando que o autuado não é o substituto tributário em razão do protocolo 32 de 2014, devemos estabelecer a premissa de que a responsabilidade do substituído, no presente caso, é supletiva e não solidária, a despeito do errôneo relato das acusações fiscais. Neste eito, o Código Tributário Nacional, no artigo 128, ao cuidar da substituição tributária, estabelece claramente o caráter supletivo da responsabilidade da terceira pessoa nos seguintes termos que aqui eu transcrevo. De start, a substituição tributária atribui-se a obrigação do débito ao contribuinte, aquele que suporta meramente a carga econômica, que é o substituído, mas a responsabilidade pela retenção e pagamento do tributo é de outrem, ou seja, do substituto tributário. Assim,
Nos próprios dizeres do artigo 128 do CTN, a norma preserva a responsabilidade tributária do contribuinte, não obstante a quitação do crédito tributário seja de outrem. O artigo 66C da Lei 6374/89 faz uso dessa prerrogativa nos seguintes termos que aqui eu transcrevo. A norma acima transcrita consagrou a responsabilidade supletiva do substituto tributário, de modo que somente após o substituto não quitar o débito e depois devidamente acionado é que se opera a responsabilidade do substituído. A cobrança direta do substituído apenas por força de uma notificação prévia não tem o condão de configurar a responsabilidade supletiva, pois não se coaduna com a natureza jurídica da responsabilidade subsidiária do artigo 128. Não obstante, fato consolidado nesse processo é que não houve qualquer ato da Fazenda exigindo o imposto do substituto, nem do autuado substituído, através de irregular notificação com base no artigo 2672, letra B, de modo que não há que se falar em formalização da responsabilidade supletiva do autuado. Sem que haja prévia e irregular cobrança do responsável tributário ou de notificação ao contribuinte na condição de substituído, inaplicável a responsabilidade do autuado, substituído, força do artigo 2672-B do RICMES. Para a caracterização da responsabilidade supletiva, é necessária a prévia cobrança do responsável tributário e, caso não haja pagamento do contribuinte paulista na condição de substituído, deve ser notificado para pagamento na forma do artigo 2672-B. E, nesse sentido, eu trago jurisprudência do TIT. Fato é que, no presente caso, nem mesmo houve notificação regular ao autuado substituído, de modo que o artigo 267.2, letra B do RICMES, não foi cumprido à saciedade. Por tais razões, cancelo os itens 1 e 2 do AIM. Então, a minha proposta é de conhecimento e provimento do pedido de retificação de julgado para cancelar os itens 1 e 2, a partir, então, da premissa do erro de fato que foi estabelecida. Esse é meu voto. Eu trago aqui, então, para os meus pares a discussão. O processo está em discussão. Presidente. Pois não, doutor Arcos. Bom dia a todos. O primeiro cumprimento a todos aqui, aos colegas, à representação fiscal, aos patronos e aqueles que nos dão suporte. Eu quero parabenizar o senhor pelo voto, mas eu confesso que eu fiquei com... Eu vi aqui que o doutor Samuel pediu vista. Eu fiquei com alguma dúvida com relação à própria informação trazida em sede de sustentação oral, onde se pediu a nulidade da decisão de primeiro grau. Eu, a princípio, não vejo supressão de instância, porque, ao que me consta, o julgador de primeiro grau tenha dado a decisão que fosse, deu esta decisão com base nas informações que existiam nos autos. Se não existia informação da existência do protocolo, ele não cometeu um erro ou não haveria uma nulidade nessa decisão, né? Por outro lado, eu acho que a Câmara já enfrentou casos semelhantes, nesse mandato, inclusive, com relação à sujeição passiva. Eu acho que o voto de minha relatoria, também voto de relatoria, acho que do presidente. Então, se o senhor me permitir, eu não me sinto tão mal, já que o doutor Samuel pediu vista, se o senhor me permitir, eu posso tirar também o processo de vista conjunta para dar uma olhada na história do pedido. Especialmente me chama a atenção o pedido desse processo de nulidade da decisão de primeiro grau, e eu tendo a concordar com a questão de direito de ordem pública, no sentido de que, se é ilegitimidade passiva, isso notadamente é questão de ordem pública e poderia ser dado de ofício, inclusive. Mas, só por uma questão de prudência, já que o processo já tenderia não, que o senhor já concedeu aqui, mas já vai sair em vista, se o senhor me permitir, eu estou pedindo vista para dar uma olhadinha também. E nessas questões pontuais, eu não estou dizendo que eu discordo do voto do senhor, mas também gostaria de me sentir um pouco mais confortável se apreciasse aí essas
questões que rapidamente eu levantei aqui. Eu imaginei que fosse sair em vista o processo, porque é um caso bem atípico, né? Não é um caso, tem uma certa complexidade. Eu pensei muito nesse voto e tanto aqui que o Samuel já pediu vista e eu concedi, e o doutor Argos também já pediu vista, eu também concedi. Mas, pela sequência aqui do pedido de manifestação, a representação fiscal, Luciana, por favor, pela ordem. Né? Boa tarde, presidente. Obrigada. Na verdade, eu elaborei rapidamente, depois que o senhor encaminhou o voto para a gente, eu cheguei a elaborar uma manifestação em sessão bastante sucinta. Eu mencionei em relação ao protocolo, que ainda que ele existisse, ele não foi cumprido, já que o remetente das mercadorias ele não tinha inscrição de substituto tributário no estado de São Paulo, mas eu queria pontuar aqui especificamente, na verdade, em relação ao item 2 do auto de infração, porque nesse fato não se discute que as mercadorias elas estão sujeitas à substituição tributária, independentemente de quem seja o responsável pelo pagamento do ICMS-ST, seja o remetente da mercadoria no Rio de Janeiro, seja o destinatário da mercadoria aqui no estado de São Paulo, é fato que essas mercadorias elas não geram direito à apropriação de crédito na entrada. Então, olhando até mesmo a fundamentação do item 2 do auto de infração, ele não cita o protocolo, ele não coloca o destinatário das mercadorias na condição de substituto tributário, ele apenas coloca que o contribuinte se creditou indevidamente do ICMS nas datas e valores apontados, decorrente da entrada de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária e escrituradas no livro registro de entradas com crédito. Então, eu entendo que, ainda que se entenda que o protocolo estava vigente, que a notificação para o pagamento pelo contribuinte não tenha sido feito da forma adequada, não há mácula ao item 2 da autuação, que trata da apropriação indevida dos créditos nas operações de entrada. Tá? O entendimento da representação fiscal é que esse item ele deveria ser, na verdade, o entendimento da representação fiscal é que o auto deveria ser integralmente mantido, mas eu quero ressaltar que especificamente em relação ao item 2, ainda que se entenda pela vigência do protocolo e pela responsabilidade do remetente das mercadorias, isso não causaria prejuízo para a manutenção do item 2 da infração. Eu fiz uma manifestação breve nesse sentido, que eu coloquei aqui. Eu acho que eu não preciso nem ler a manifestação, ela é exatamente isso que eu falei aqui, e eu já registrei. Eu quis registrar mesmo que o auto esteja saindo em vista, porque já fica também a provocação para que os colegas que vão levar o auto em vista já possam fazer essas considerações no momento da elaboração do voto deles. Muito obrigada. Obrigado, Luciana. Eu já vi aqui que você fez a apresentação, né, da sua manifestação e registrou. Isso. Então, já consta aqui no sistema. Obrigado, viu, pelas considerações. Doutora Flávia Albuquerque, na sequência aqui, o doutor Samuel. Obrigado, senhor presidente. Também não teria nenhum problema se a doutora Flávia me antecedesse, nenhum. Mas já que já estou com a palavra, bom, na verdade, eu havia pedido a palavra inicialmente para ele pedir licença para tirar em vista. Mas como o senhor já concedeu a vista... Já está concedida. Né? Mas vamos lá. Mas parte dos motivos por que eu pedi a vista a doutora Luciana já colocou, né? Até porque a própria doutora Gisele já havia levantado essa questão. Então, há uma questão lógica aí que a doutora Gisele colocou
que me colocou assim, ela falou que ela defendeu que há uma incompatibilidade entre os itens 1 e 2. Isso quer dizer que se eu cancelo o item 1, pela lógica, independentemente de eu saber quais são as matérias, talvez o item 2 seja válido, né? Então, isso me fez aí uma primeira leitura, e aí fui adentrar um pouco mais na matéria, e, de fato, uma primeira conclusão minha é essa que a doutora Luciana colocou, independentemente, porque só estou discutindo a questão do item 1, que lá sim, eu estou falando de sujeição passiva do tributo, embora não seja exatamente, bom, do tributo, no item 2 não, é um ato exclusivo, né? Que no primeiro caso eu ainda posso falar quem é, no segundo caso não, é exclusivo da autuada, que foi ela que acreditou. Então, qualquer discussão que a gente tenha sobre sujeição passiva do crédito, me parece que não tem relação com o item 2, né? E o item 2 é lá, o 278 do RIT, está falando que ele não se acredita. Claro que na vista eu vou analisar mais detidamente essa questão, mas numa primeira leitura me parece que realmente o item 2 ele é dissociado do item 1, e talvez ele seja devido. E com relação mesmo ao item 1, aí tem várias questões. Tem lá o 426A, né, que, como regra geral, ele coloca transfere a sujeição passiva para o remetente, para o destinatário paulista, quando não há recolhimento do imposto, né? Então, me parece que dentro dessa lógica é irrelevante aí a questão do protocolo ou não, tudo mais. Mas, de qualquer maneira, nem tanto por isso que eu ainda não fechei a questão com relação a isso, é que o próprio 426A, lá nos seus finais, lá nos parágrafos 5º, 6º, por ali, ele trata de operações de transferência, né? Então, eu não sei exatamente, não me lembro em que condições ele coloca essas relações, que lá ele vai afastar a obrigatoriedade de recolher na entrada. Tem algumas situações lá que eu gostaria também de analisar se é o caso aqui dos autos, que talvez o seu voto, talvez realmente não haja a incidência do ICMS, ou seja, nessa situação, por uma exceção do próprio artigo 403 lá, né? Então, por todas essas matérias aí, que eu estaria pedindo licença ao senhor para tirar em vista para analisar mais calmamente, né, essa matéria, que realmente é um processo bem um pouco fora do eixo, porque inclui aqui a transferência, né, entre estados. Exatamente. E o nosso caso comum do 406A é aquisição de mercadorias, né, e não a transferência. Mas, também, então, eu já lhe agradeço, já que o senhor já concedeu a vista, lhe agradeço, com certeza. presidente. Não tem como não conceder a vista num processo desse, né? Não, mas está certo. Flávia, com a palavra, por favor. Bom, só complementando o que eu ia falar, realmente é essa questão da transferência, que me parece que não foi considerada. E aí, quando a gente entende que há um erro na identificação do sujeito passivo, ou que... parece que ele travou de novo, senhor presidente. Não? Não. Tá. Não. Estava travada a sua imagem. Tá. E a gente entende que o substituto tributário do Rio de Janeiro não foi notificado, sendo que, na verdade, é a mesma pessoa jurídica, me parece um pouco estranho, especialmente pós a DC 49, né? Sabendo que são, no fundo, duas filiais da mesma pessoa. Uhum. Né? E aí, uma outra questão para se pensar é o entendimento da consultoria tributária a respeito desses casos em que há protocolo, já manifestado em algumas respostas a consultas, é de que, havendo protocolo, o remetente deve recolher. E aí, muitas vezes, há um questionamento do destinatário paulista sobre o que fazer, né, quando não há esse recolhimento. E o entendimento da consultoria tributária é de que ele tem, inicialmente, a opção de recusar a mercadoria, que, né, convenhamos, nem sempre é factível. Ele tem a opção de exigir do remetente uma nota fiscal complementar com o destaque do imposto devido por substituição tributária. E, por fim, ele tem a opção de recolher esse imposto por conta da responsabilidade supletiva. E aí a consultoria tributária segue para entender que, não havendo esse recolhimento pelo destinatário paulista,
Após notificação do fisco, ele pode ser autuado. Então, só para pontuar, né, o processo vai sair em vista, os colegas que vão analisar podem considerar essas observações aí. Essa questão aí da transferência, do recolhimento, isso eu cheguei a observar, mas o fato é que a autuação fiscal, o relato da acusação fiscal é essa que está aí, né? Partindo da premissa que não existe o protocolo e fundamentando o 426A. Então, não houve esse debate sobre se é transferência, se não é, se no caso de não recolhimento, essas questões que envolveram aí a consulta fiscal, elas nem foram, na verdade, aventadas no processo, porque partiu-se da premissa, pela acusação fiscal, que o substituto é o estabelecimento paulista, né? Então, é por isso que não me passou despercebido, mas, de qualquer maneira, nós vamos debater mais isso aqui. O doutor Argos, na sequência aqui, doutor Argos. Não, presidente, enquanto a doutora Flávia falava, me chamou a atenção abrir rapidamente aqui o relato, e ele diz aqui, deixou de pagar ICMS devido por meio de guia de recolhimentos de mercadorias sujeitas ao regime, de ST, na qualidade de substituto tributário. No meu entendimento, o contribuinte não é substituto, ele é o substituído. O protocolo define claramente que o substituto é o remetente. Então, assim, temos alguns erros em procedendo aqui que a questão é saber se maculam ou não maculam essa cobrança, mas, assim, tem uma série de erros. Eu concordo em quase totalidade com o que a doutora Flávia falou, mas me parece... Enfim, para não ficar estendendo aqui também, já pedimos vista conjunta aqui, acho que tem aí talvez uma matéria aí para ser bem discutida, mas só fazer essa pontuação, que a infração, o relato atribui a qualidade de substituto tributário para a contribuinte paulista, coisa que, de fato, independente da posição da consultoria, a consultoria vai no mesmo sentido, de fato, de que o substituto é o contribuinte lá, é o do Rio, no caso do Rio, né, o remetente, e não o destinatário. Mas, como eu disse, não quero aqui ficar nem tomando tempo de todos aqui, o processo saiu em vista, a gente discute isso. Era só isso. Obrigado, doutor Samuel, na sequência. Eu vou cortar um pouquinho a vez do Samuel. Desculpa, Samuel. Pois não. É só porque eu queria fazer um comentário exatamente em relação a esse fato que o doutor Argos apontou, que é que o protocolo 32 de 2014, ele estabelece que o sujeito passivo por substituição deve estar regularmente inscrito no cadastro de contribuintes da unidade federada de destino. E o remetente das mercadorias, está demonstrado nos autos, ele não tem inscrição de substituto tributário no estado de São Paulo. E se ele não tem inscrição de substituto tributário, ele não pode ser atribuída a essa responsabilidade pela substituição tributária. Então, o entendimento do fisco é que o destinatário é o substituto, já que o remetente não tem a inscrição e não pode receber essa responsabilidade. O fisco do Estado de São Paulo não tem como fazer essa cobrança do destinatário do remetente, uma vez que ele não está inscrito. Então, Mas o Rio pode cobrar. Mas é o Rio que cobra, então, não é São Paulo. Esse estabelecimento, ele não pode ser posto para ele essa função de responsável pela substituição tributária diante da falta de inscrição, que é exigida neste protocolo que está sendo questionado, que estava vigente. E eu coloquei isso na minha manifestação porque o entendimento da representação fiscal é que o contribuinte, o destinatário, ele é o responsável diante dessa situação. E, além disso, independentemente de quem seja o responsável pela substituição tributária, o item 2 é o creditamento indevido em operações sujeitas à substituição tributária e que
não gerariam direito a esse crédito. E eu- era isso que eu queria mencionar, que é um aspecto para ser considerado em relação à definição de quem é o responsável pela substituição tributária. Na manifestação da representação, ela fala isso, traz um exemplo, inclusive, eu até menciono aqui tem aqui o número das folhas, né, que indica aqui 2.800 e alguma coisa. Eu enfrentei esse ponto e, lendo o protocolo, eu não enxerguei. Ele diz que precisa ser, mas ele não diz que, se não for, ele deixa de ser substituto. A norma não fala isso. É uma irregularidade que é passível até de multa por descumprimento da obrigação acessória. Mas não se retira, essa foi a minha interpretação, né? Estou resumindo aqui a interpretação que enfrentei aqui no voto, tá? Aqui. Mas isso não retira a condição de substituto. O fato dele. A lei não fala isso, ela fala que ele precisa estar inscrito. Mas isso não é condição para ele ser exonerado ou ser alterada a condição dele de substituto tributário. Então, eu fiquei atento a isso. Isso aí foi algo também que eu sopesei muito, viu, Luciano? A representação, quando mencionou isso, eu fui aos documentos e falei, realmente não consta aqui da nota fiscal. Aí eu aprofundei aqui o meu estudo e cheguei nessa conclusão, né? Mas é outra questão aqui também, né, de se debater, porque não é simples assim, né? Só foi a minha leitura, né? Foi a minha interpretação. Doutor Samuel, aqui pela sequência. Pois não. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu queria colocar, a doutora Luciana na verdade, eu tinha uma dúvida e ela já respondeu a minha dúvida e o senhor complementou com relação a essa questão do convênio. Então, e tendo a não concordar com o senhor, doutor Pérez, por quê? Porque se o convênio ele regula a matéria, né? Ou seja, ele não precisa dizer, olha, que somente se ele for inscrito em São Paulo. É porque é uma dedução lógica. Porque a dedução lógica é o seguinte, olha, primeiro, que São Paulo não tem nenhuma relação com o contribuinte fluminense, né? Nenhuma relação. Eu não posso. O que vincularia esse contribuinte de São Paulo seria exatamente essa inscrição. Só ela que me permitiria eu cobrar dele esse tributo, né? Então, me parece que assim é absolutamente desnecessário que o convênio estabeleça essa obrigatoriedade, ela estabelece, mas que crie uma condição para a eleição, porque me parece que a questão do convênio aí, olha, estou falando tudo em tese, porque eu não analisei com a profundidade que analisou o processo. Então, o senhor já me adiantou que já respondeu essa questão, analisou. Eu só preciso, né, vou checar isso, mas a questão é que é irrelevante a existência ou não de convênio, se, no caso em análise, o convênio é inaplicável, né? Seria mais ou menos essa questão que eu coloco. Até nem vi o voto lá que o senhor disse que, olha, que no primeiro, o relator do processo, desse que nós estamos analisando, do pedido de educação, ele não havia conhecido, né? E depois, no voto de vista, ele voltou atrás. Né? Entender por que ele não... Porque eu também fiquei procurando aqui essa menção na decisão da 10ª Câmara, menção ao convênio, não há nenhuma menção, né? Então, foi alguma questão também... Então, pelo que me parece, foi uma dedução lógica, tal, né? Então, mas também estou falando do que eu acho e não do que eu sei, né? Como, embora o doutor Argos tenha assim, abreviado a sua palavra aí para não alongar, eu, pelo contrário, eu acho que a gente deveria alongar aqui esse debate, como a gente vai ter que analisar o processo, mas a gente tem mais coisas já para analisar, né? Ou seja, quanto mais a gente debater aqui, mais profunda e mais sintética até vai ser a nossa análise, né? Quando da preparação lá do voto de vista. E com relação ao que a doutora Prado colocou, a questão da ADC 49, ela, na verdade, é que ela não vai ter efeito aqui, né? Porque nós estamos aqui tratando das operações ST, ou seja, não é
Nós estamos discutindo as operações entre os contribuintes, né? Mas as posteriores. Então, nessas não se aplica a ADC, né? Ela não é entre... E uma coisa que a gente tem que eu vou levar muito canto, que eu ficar procurando nos autos, doutora Gisele, que é a questão da postura da empresa, ou seja, nós estamos falando exatamente de transferência, né? Uma não paga, ou seja, o remetente não paga, sabendo que é ST. A remetente não paga, o destinatário não paga, e é isso. Não me parece. Seria bastante lógico para mim o seguinte: se não, olha, realmente não é devido aqui por São Paulo. Então, que ela apresentasse. É o que se esperava de um contribuinte que estivesse regular com as suas obrigações tributárias. Ou ele está questionando a existência da ST nas operações. Eu não vi o recurso ainda, a menos que seja isso. Porque, se não for isso, me parece que há um certo comportamento estranho aí, né? Se a lei coloca que há a substituição dessas mercadorias, alguém tem que pagar, ou o remetente, ou a empresa A remetente, ou a empresa A destinatária, né? E me parece que não é o caso dos autos, né? Mas também, como disse o doutor Zé, eu não sei se há um questionamento sobre a própria incidência do imposto ST aí nessas operações, né? Mas, então, doutor Argos, por favor, não se prive de levantar polêmicas aqui, debates, porque elas vão ajudar nós dois aí quando formos fazer os nossos votos. Eu não estou me privando, só não quero ser chato, tomar o tempo de todos aqui, sendo que a gente vai... Obrigado pela peixe de chato, viu, doutor? Melhor o processo. Não, de forma alguma também falei isso, doutor Samuel. Não, desculpe. Mas porque quando o senhor coloca aqui, e eu vejo que eu gosto muito desses debates, a gente, como falávamos aqui no começo, sempre aprende alguma coisa, e é bom ouvir sempre uma opinião, não diversa, mas uma opinião que eu sempre reputo complementar. Eu teria alguns questionamentos ali, né? O doutor Samuel coloca aqui, não, alguém tem que pagar. Sim, eu acho que isso não há dúvida. A questão aqui, me parece, também é saber quem tem que receber. Porque se a empresa remetente pagou no Rio, e até segunda ordem, eu vou olhar direitinho, mas não há essa informação nos autos. Não há uma consulta em colaboração da fazenda daqui com a fazenda do Rio, dizendo, como muitos processos acontecem, escuta, foi pago aí? Porque aí a gente nós teríamos aqui outros problemas. Não, foi pago lá, não pode ser cobrado aqui. Ponto. Não foi pago lá. Poxa, tentou-se o pagamento lá, não conseguiu, essa responsabilidade acaba derivando para São Paulo. Então, teria que ser pago aqui pela substituída. Faz todo sentido. Agora, ao que consta, não tem isso nos autos, não tem um documento dizendo se está pago ou se não está pago, se teve a tentativa de se cobrar lá ou não, se teve a comunicação do governo do Rio, se foi pago lá ou não por São Paulo. Porque não é uma responsabilidade que você fala, olha, vamos direto ao substituído, pelo menos na minha leitura. Quem tem que pagar é o substituto. O substituto já começa errado aqui na descrição, que não é o contribuinte de São Paulo. Ah, tá bom. Mas ele não tem a inscrição, como disse a representação, não tem a inscrição lá no Rio. Quer dizer, inscrição de São Paulo, né? A empresa do Rio não tem a inscrição em São Paulo. Tá, mas se tentou cobrar daquela empresa, que realmente é quem tem que pagar, putz, não. De São Paulo, não. Tá, mas ela pagou lá no Rio? Não sei. Ela tem que pagar lá? Não sei. São essas questões que eu não quero trazer, pelo menos a debate nesse momento, sem ter essas informações, que eu confesso aqui, minha máxima culpa, e sem ter essas informações na totalidade. Eu não as tenho agora, né? Mas então nascem essas questões, não é só alguém tem que pagar, é saber quem tem que receber, se foi comunicado lá, se essa responsabilidade não sendo ali cumprida lá, se ela se deslocou para São Paulo, se chegou em São Paulo aqui, a pessoa não recolheu, mais ainda, como colocou a doutora Flávia, mas ao contrário do que, pelo menos foi o que eu entendi rapidamente, do que disse o doutor Samuel, é questão de transferência. E é transferência e tem matriz e filial. Então, talvez a ADC aqui, como disse a doutora Flávia,
não sei se foi observada ou não foi observada. Enfim, são tantas as nuances aqui que eu falar, pelo menos eu me sinto um pouco acuado de falar sem ter a totalidade das informações aqui, por isso que eu acho que vai ser de bom tom aqui essa saída para vistas. Mas não estou me furtando ao debate, doutor Samuel, é só que eu não me sinto detentor de todas essas informações agora, né, neste exato momento. Mas está tudo certo, eu acho que os debates aqui são sempre... Eu fico muito feliz com essa Câmara, porque a gente realmente sempre discute muito, isso é muito bom. Aqui a doutora Gisele já tentou alguma intervenção algumas vezes aqui, ela está na sequência aqui. Doutora Gisele, passo a palavra, então, para alguma matéria de fato, por favor. Muito obrigada, senhor presidente. Na verdade, assim, só então respondendo ao doutor Samuel e aos demais juízes, que eu peço a vossas excelências é o seguinte: vejam vejam quantos questionamentos foram feitos e quantas dúvidas existem, né? No momento em que foi protocolizado o pedido de retificação de julgado, também foi protocolizado o recurso especial, abre-se o prazo duplo ali. E são tantas as dúvidas que aí eu devo confessar que eu, como patrona da empresa, tenho em relação a esse auto de infração, em relação à matéria tributável, à própria sujeição passiva, que eu juntei mais de 12 paradigmas para fazer o recurso especial. Porque aí eu tenho que partir da premissa de que, olha, se essa Câmara Superior considerar que é filial, existe isso. Se essa Câmara Superior considerar que é antecipação tributária, existe esse outro paradigma. Então, o que eu gostaria de pedir aos senhores é assim: a gente nunca pode deixar de ter em mente que um auto de infração, ele é confeccionado, ele é feito por uma pessoa leiga e que a gente não pode jamais elucubrar em cima do auto de infração ou das autuações que foram feitas. Isso deve estar sempre muito claro no auto de infração. E é essa dificuldade que eu vejo, até mesmo como patrona, neste auto de infração. Inclusive, senhor presidente, foi objeto de uma matéria publicada por mim no projeto do Observatório TIT, junto com a FGV. Tamanha é a dificuldade de se delimitar a matéria tributável e, consequentemente, o sujeito passivo. Eu agradeço pela oportunidade. Obrigado. Esse processo, ele realmente é complexo, justifica todo esse debate, justifica essas dois pedidos de vistas, manifestação da representação, registrando, ele justifica. E eu, preocupado com essa complexidade, eu procurei enfrentar todos os aspectos levantados pelas partes, pela fiscalização, pela representação e pelo contribuinte. Então, eu tive essa preocupação. Se a Câmara vai concordar comigo ou não, é outra história, mas eu procurei enfrentar e dentro da minha convicção, colocar aí todas enfrentar todos os pontos, um deles, justamente o que a Luciana levantou, a questão da não inscrição, tal, eu dei a minha interpretação. Então, é realmente um caso bem assim complexo, que suscita vários questionamentos. Mas, seguindo aqui nos pedidos da palavra, a Flávia está na sequência aqui. Doutora Flávia, por favor. Obrigada, senhor presidente. Só para esclarecer o doutor Samuel, a minha menção à ADC 49 não foi no sentido da não incidência nas transferências entre estabelecimentos de mesmo titular, mas no sentido do entendimento de que esses estabelecimentos de mesma titularidade são uma única pessoa, e que aí talvez essa notificação ao remetente fluminense seja suprida pela própria notificação que foi feita pelo fisco ao destinatário paulista, já que se trata, nesse caso, de uma mesma pessoa, né? E aí também, aproveitando para complementar, em relação ao que o doutor Argos trouxe do imposto eventualmente recolhido ao Estado do Rio de Janeiro, eu acho que aqui a gente está falando das operações subsequentes,
Então, esse imposto ele é devido ao Estado de São Paulo. Se houve eventualmente um recolhimento ao Rio de Janeiro, ele poderia ser objeto de repetição de indébito lá, mas não aproveitado em São Paulo. Porque, como a gente está tratando da ST, é do imposto devido pelas operações próprias e futuras a serem realizadas pelo destinatário paulista. Então, esse imposto é devido ao Estado de São Paulo, no meu entendimento. É isso. Obrigado, doutora Flávia. Luciana, na sequência aqui. Está fechado o microfone, Luciana. Microfone. Desculpa. Eu queria só complementar o que a doutora Flávia falou em relação, respondendo também ao doutor Argos, que as notas fiscais elas foram emitidas sem destaque de ICMS-ST. Elas foram emitidas como se tratassem de operações não sujeitas à substituição tributária. Há apenas o destaque do ICMS próprio do remetente. Então, não tem destaque de ICMS-ST nas notas fiscais, não tem por que se questionar a quem que esse imposto foi pago. Ele não foi pago. E ele é devido ao Estado de São Paulo. Então, como o remetente não tem a inscrição, ele tem que ser cobrado do destinatário. As notas fiscais são todas emitidas como se as operações não estivessem sujeitas ao regime de substituição tributária. Eu escuto todas essas informações aqui como complemento. De antemão, a princípio, eu discordo dessa posição de dizer que tem que ser cobrado, então, pelo autuado. Ainda que devido para São Paulo, pelo protocolo, tem que ser pago pelo contribuinte do Rio. O entendimento que foi colocado aqui, e absolutamente respeitoso, é do Rio, mas como ele não tem a inscrição lá, então já vai para São Paulo direto. Tenho enorme dúvida com relação a isso. Não acho que seja assim, a despeito, talvez, de concordar, num último momento, de que, então não tem nada a ver a cobrança do Rio, teria que ser São Paulo mesmo. É possível, o argumento de vocês é bastante coerente, bastante forte. Mas paga por quem? Mas o cara não tem... Se vira, ele tem que pagar. Não, mas como ele não tem, já cobra direto em São Paulo. Eu acho que a gente já enfrentou casos aí que o macro era muito semelhante e que nós decidimos, ao final, claro, não unânime, mas que, não, erro no sujeito passivo. Tem que cobrar? Autua de novo. Sim, mas faz direito. Cobra direito de quem tem que cobrar, né? Mas, enfim, eu vejo todos esses complementos aqui como algo muito positivo, que vão ser levados em consideração aqui, acho que na análise tanto minha quanto de Samuel. Eu tendo, com o argumento de vocês, tanto da doutora Flávia quanto da Luciana, talvez me convença de que realmente, olha, não tem nada a ver cobrar no Rio. Esse não seria um argumento forte, no sentido de, não sei nem se foi cobrado lá, portanto está cobrando. Tá bom, ainda que a gente adote, não é verdade, tem que cobrar aqui, mas tem que cobrar de quem, né? Mas não tem inscrição. Isso é o suficiente para ele deixar de ser sujeito passivo? Então, se for assim, a gente acabou de criar aqui um estratagema de não pagamento de imposto. É só eu tirar a minha inscrição e vai ser cobrado de algum outro. Não pode ser assim. Então, o cara tem uma irregularidade lá. Então, esse é outro ponto. Não punir esse cara, pagar. Não, mas já que ele não pagou, já que ele não tem inscrição, eu vou para o terceiro. Então, o terceiro, imagina a seguinte situação sem fim, o terceiro vai lá e se me exclui da inscrição também. Putz, cancela a nossa inscrição aqui. Ele vai lá e dá baixa na inscrição. Então ele não paga também. Então ninguém paga. E aí fica... Mas o terceiro, dentro do Estado de São Paulo, se ele deixar de se inscrever, o Estado de São Paulo consegue agir contra ele. O terceiro, no lugar estabelecido no Rio de Janeiro, se ele deixar de se inscrever, o Estado de São Paulo não tem. Tem. Como... Não, tem o protocolo que impõe a ele, ele é o substituto, é por lei. Mas ele tem, a cláusula, o Estado tem essa força contra o cara lá.
Esse é o meu único ponto, parece, de divergência aqui de vocês. A cláusula 5ª do protocolo fala da inscrição. Ele fala, olha, o contribuinte regularmente inscrito vai ter que pagar até o dia 9 do mês subsequente. É o que a cláusula 5ª fala. Mas a lei não fala, ó, se não for inscrito, a responsabilidade de fulano de tal. Pois é. Não fala isso. É nisso Então, que eu o único ponto que eu discordo. O que, para mim, me parece é um descumprimento da obrigação acessória, mas isso não retira a responsabilidade tributária, né? Como o doutor Argos falou, eu pensei nisso também, viu, Luciana? Eu falei, poxa, esse foi um ponto que eu fiquei com muita dúvida, mas eu cheguei à conclusão que é o seguinte, se isso for, eu vou me exonerar de ser substituto, eu não me inscrevo. E aí fica simples assim. Não é. E o remetente é conhecido, né? Então, se ele fosse desconhecido, até poderia concordar, mas ele é conhecido, o remetente. A lei determina que ele seja o substituto. Aí muda tudo se ele não for regularmente inscrito, e a lei também não prevê a hipótese de não ser inscrito, o que acontece? Como que vai ser o tratamento? Também. Então, tudo isso eu ponderei, enfim, foi a interpretação que eu cheguei, está aí no meu voto, né? Não vou repetir, mas só para justificar, né? Mas, doutor Pérez, então, o senhor está partindo... Tem uma linha aí, você está partindo de uma ponta dessa linha e eu estou partindo da outra ponta. No meu raciocínio é o seguinte, a lei fala o contrário. Sim, eu só não estou discutindo, eu vou não, a interpretação. A interpretação é exatamente contrária. A lei fala o contrário. A lei fala o seguinte, olha, o responsável pelo pagamento do ST é o contribuinte paulista na entrada da mercadoria do Estado de São Paulo, quando o imposto não é recolhido pelo remetente. Então, parece que aí está a questão da... Então, na verdade, o que ele coloca é o seguinte, que o paulista é o responsável. Aí, depois, você fala, olha, então, mas vamos fazer o seguinte, como você tem várias situações aí para facilitar, para que o paulista não tenha que pagar, então, vamos firmar convênio com alguns estados, e não são todos, né? Porque a regra geral é essa, a regra geral é o contribuinte é o paulista na entrada dos bens. A exceção são os convênios, tanto que não tem convênio com todo o Brasil. Sim. Né? Particularmente, tem o convênio com o Rio de Janeiro, mas não tem para todo o Brasil para essas mercadorias, ou para todas as mercadorias. Né? Dependendo da mercadoria, vai ter. Então, a regra geral de sujeição passiva é o contribuinte paulista. A exceção a essa regra são os convênios. Aí os convênios vão colocar, olha, se ele tem um convênio, pode ser lá o remetente. Mas para isso, os remetentes têm que ter uma inscrição em São Paulo. Então, nós estamos partindo de duas pontas dessa linha de interpretação aí. Você está na ponta seguinte, não, a regra que determina é o convênio, e me parece que a regra que determina é a lei paulista, né? E a exceção que determina é o convênio. Mas no caso concreto, clama pela exceção. Mas o convênio, prevalece o convênio. Mas, porque então, é isso que eu quero analisar melhor, por quê? Porque o raciocínio já fala o seguinte, se não recolhido imposto pelo remetente, então é o destinatário paulista. Então, mas independentemente de ter ou não, concordo. Se não foi pago pelo remetente, a obrigação é do paulista, está lá. Samuel, eu concordo com você. Pois não, senhor Pérez. Aí nós temos a regra do 267 e 2B. Eu concordo com você, mas isso não foi cumprido também. Então, aí vai ser uma outra para olhar. Então, exatamente, aí, mas é supletivo, é solidário, o que é, ok. Mas, assim, de maneira geral, com relação à sujeição passiva, em tese, não sei, no primeiro momento, parece que haja problema, não. Me parece, sim, que o paulista é. E quando eu citei aí, doutor Argos, a questão eu estou analisando a conduta do contribuinte mesmo, ou seja, a menos que ele tenha questionado, o que eu quero é o seguinte, a menos que ele questione, olha, essa minha mercadoria, ela não se submete a AST, a menos que seja isso, então ela dolosamente, ela agiu, porque não estou falando de alguma confusão. Olha, um dos dois tem que pagar, a menos
Então, eu não sei, eu não vi o repertório ordinário. Eu não sei se ela questiona a incidência da ST sobre as mercadorias. Mas se ela não questiona isso, ou seja, se ela reconhece a incidência da ST, ela sabe que nós não estamos falando de dois bens. Poderia ser, sim, o que vende acha que não paga, o que recebe acha que não paga, quando são dois. Agora, quando é o mesmo fazendo as duas operações, há um ato doloso aí, sim, de não pagamento do imposto. Eu sempre tenho as minhas ressalvas em usar a palavra doloso, né? Sendo que não há nos autos nada a respeito de dolo, de fraude, de simulação. Por isso que eu não sei o processo ainda. Eu ouso discordar pelo próprio Código Civil, que é o mesmo contribuinte. A autonomia dos estabelecimentos, são contribuintes diferentes, independente de ser matriz ou filial, não dá para você afirmar isso. Não, mas como a doutora Flávia falou, isso aí está meio que superado, tem que ser analisado talvez à luz da DC 49, né? Que ela fala o contrário lá, então talvez a gente tenha que... com relação a isso. É que se a acusação fiscal fosse com base no dolo, aí teríamos a solidariedade pelo 124.1, né? Então não é o Pois caso. como não tem dolo, vamos analisar o processo, então. Não dá para afirmar, eu até entendo a posição do doutor Samuel, faria total sentido, mas não tem essa comprovação, né, nem essa alegação nos autos. Sim. Foi dolo ou não, e mais ainda, discordando aqui com todo o respeito, não é o mesmo estabelecimento. Nós não estamos falando do mesmo estabelecimento, são diversos. Estamos falando da mesma pessoa jurídica, sim, senhor. Não sabe qual é a realidade ali das empresas, mas, enfim. Nós estamos falando, ou seja, é isso. Nós estamos falando das pessoas que estão lá no computador emitindo guias, até as pessoas que nós estamos falando, né? Nós não estamos falando que a empresa, eu não lembro o nome aqui, mas a siderúrgica, ela não emite a nota fiscal. Quem emite é lá um diretor eu não posso afirmar. Financeiro, tal, né? Mas tá bom. Essa questão, até porque você já colocou a questão, ou seja, essa é uma questão irrelevante aí nos autos, mas até porque não há alegação, mas ela é uma questão real, de fato, que eu sempre estou procurando nos autos também mas sabe que eu vi um caso curioso que o Samuel está falando aqui, só para descontrair, que eram duas empresas do ramo farmacêutico, isso no mundo da advocacia, de dois irmãos, e os irmãos não só se odiavam, como não se falavam e se processavam. Era uma briga de herdeiros, veio do pai, cada um ganhou uma empresa, eles se matavam e eles sonegavam informações de um e do outro, e era uma questão sabidamente no mercado, que os caras falavam, nossa, os caras se odeiam, os caras estão se matando, daqui a pouco os caras vão falir por causa desse ódio interno, e aí era um caso em que evidenciava que era da mesma empresa, viraram duas subsidiárias, da mesma família, são irmãos, mas a afirmação de que a mesma empresa, você vê, a mesma família, não era verdade. Os caras se odiam. Então, depois disso, eu não consigo afirmar, não, mas é a mesma empresa porque são eles que fazem as mesmas notas fiscais. Eu não posso afirmar isso, eu não sei. Agora, falando de realidade, nem de mundo processual, eu não sei qual é a realidade dessa empresa, não sei como é que eles funcionam, e não tendo nos autos, eu prefiro não... Talvez eu não seja tão corajoso quanto o doutor Samuel, de afirmar, isso aí é doloso. Eu não afirmei nada, porque eu estou falando assim, que eu vou buscar também nos autos essas questões. Né? Eu estou um pouco mais cauteloso. Eu não afirmei nada, não coloque, por favor, palavras na minha boca. Eu disse que, a menos que até porque, como eu disse, eu não li o ordinário completamente. Eu não sei se ela questiona isso, mas é uma dedução lógica, né? Isso que eu estou falando mas às vezes... Nem sempre a lógica... faz não afirmar esse tipo de coisa. Mas está tudo certo. Acho que é isso, presidente. Acho que temos aí coisas a estudar. Lição de casa. Aliás, eu diria bastante coisas a estudar. Com certeza. Muito bem. Mais alguém? Acho que... Mas eu acho que esse debate... essa colocação das ideias, ela é muito importante. O importante é a gente julgar com a nossa convicção né? E eu acho que é muito salutar aí essa nosso debate, até porque faz algumas semanas, algumas sessões que a gente não tem esses debates, né?
Então, Verdade. então é salutar. A Flávia está aqui conosco, aqui, substituindo, então, uma oportunidade interessante também de ter um processo aí complexo para poder debater e ver a visão de cada um. Eu acho que isso é muito importante, muito, muito, muito salutar. Muito bem, então eu estou encerrando os debates. Deixa eu ver aqui. Cancelar, concluído. Não, está tudo certo. Bom, então, o processo, então, doutora Gisele, vai sair em vista, né, do doutor Samuel e do doutor Argos, que pediu aí, respectivamente, pediram vista, né? Perfeito. Então, vamos lá aqui no sistema. Então, eu estou encerrando, então, o processo sai em vista. Tá ótimo. Muito obrigada. Eu desejo um excelente dia, um excelente trabalho a todos. Obrigado, Foi um doutor prazer Gisele. revê-los, viu? Tchau, tchau. Obrigado. Até logo. Até logo. Até a próxima. Até a próxima. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Carrefour, eu sou o relator, o AIN é o 5.052.268, é um recurso ordinário. Não há inscrição para sustentação oral, eu vou direto ao voto. Aliás, é um caso um pouquinho diferente também, não sei se vai suscitar tanto debate, mas... Então, é um recurso ordinário contra a decisão de primeiro grau que julgou procedente o AIN. A acusação fiscal é decorrente do fato de o contribuinte ter realizado transferências de créditos de ICMS de forma contrária à legislação tributária, dado que foram descumpridas as regras da portaria CAT 42/2018 de apuração de ressarcimento de ICMS-ST, em especial quanto ao arquivo digital com inconsistências e irregularidades que não permitem a verificação da legitimidade dos valores ali constantes. O relato do AIN exordial, transcrito no relatório deste voto, esclarece quais foram as irregularidades e inconsistências verificadas, conforme folhas 1 dos autos, assim como o relatório circunstanciado de folhas 19.517 a 19.519, destacando-se aqui o seguinte, aqui eu transcrevo o relatório circunstanciado apontando as inconsistências nos arquivos. A decisão de primeiro grau, na esteira do entendimento da fiscalização das provas dos autos, foi pela manutenção do lançamento fiscal. Em seu recurso, o contribuinte sustenta que apresentou denúncia espontânea, a partir do qual iniciou-se a ação fiscal que culminou na lavratura do presente AIN. Afirma o recorrente que apresentou arquivos digitais em 15/10/2024 e outros arquivos retificadores da escrita fiscal em complemento na data de 15/11/2024, sendo que estes últimos não foram considerados pela fiscalização, afrontando o princípio da verdade material. Tendo em vista tais fundamentos, o recorrente apresentou o seguinte pedido recursal às folhas 19.583, abro aspas. Pelo exposto, requer que seja provido o presente recurso ordinário para que seja determinada a baixa do feito em diligência, a fim de que sejam analisadas todas as operações autuadas e a correta legislação e tributação aplicáveis. Com efeito, o presente apelo tem por objeto apenas a conversão do julgamento de diligência, de tal modo que a irresignação não pode ser conhecida a teor do artigo 47 da Lei 13.457, que aqui eu transcrevo. Como claramente se denota, o recurso padece de pedido de reforma do deciso recorrido, bem como de fundamento de fato e de direito justificadores do seu recurso, no todo ou em parte, em desrespeito ao artigo 47, parágrafos 1º e 5º da Lei 13.457. Ainda que se sodalício atendesse ao pedido do recorrente, qualquer que fosse o resultado da diligência do Estado seria inócua, pois a decisão de primeira instância não poderia ser alterada justamente por não incorrer em julgamento extra-petita, para não incorrer em julgamento extra-petita. Assim sendo, não conheço do recurso ordinário, posto que não há pedido nem fundamentação adequados. Nem fundamentos adequados. Se vencido quanto ao não conhecimento, no mérito, a teor dos elementos dos autos, entendo que a infração está configurada. A uma, tendo em vista que o contribuinte, ora recorrente, não impugna especificamente a ilegalidade do crédito tributário ou o desacerto do trabalho fiscal, tendo aplicação à regra do artigo 20 da Lei 13.457. Sua tese está centrada no fato de a fiscalização não ter considerado os arquivos digitais complementares retificados que foram apresentados em 15/11/2024
em violação ao princípio da verdade material. Ocorre que caberia ao contribuinte, nos termos dos artigos 37 e 47 da Lei 13.457, o ônus de impugnar objetivo e fundamentadamente os eventuais erros ou equívocos do lançamento fiscal, corroborando suas alegações com provas suficientes. O contribuinte poderia trazer aos autos laudo técnico, planilhas, demonstrativo e demais documentos para demonstrar que os créditos transferidos eram legítimos, que não havia inconsistência em seus arquivos digitais. Ao contrário, preferiu fazer alegações genéricas e frágeis, incapazes de lidir as provas que instruem o presente auto de infração, que as considera adequadas para fins de motivação da acusação fiscal. Há duas, porque as provas dos autos confirmam que o procedimento adotado pelo contribuinte contrariou a legislação tributária, maiormente a portaria CAT 42/2018. Veja-se que o AIN está instruído com as provas necessárias e suficientes para a motivação do lançamento fiscal, que são elas, aqui eu relaciono. A fiscalização acolheu os arquivos enviados, mas pela análise dos mesmos foram constatadas inconsistências e irregularidades, impossibilitando de a fiscalização verificar a liquidez e certeza quanto aos valores constantes das notas fiscais de ressarcimento, como se vê do apontado às folhas 166 dos autos, que aqui eu transcrevo todas as inconsistências verificadas que estão estampadas nos 8 anexos, né, indicados aqui, né? Correto, portanto, o procedimento da fiscalização ao considerar indevidos os valores apurados a título de ressarcimento do ICMS-ST, procedendo à lavratura do presente AIN, conforme artigo 22 da portaria CAT 42/2018, uma vez que o contribuinte, mesmo notificado, não regularizou os arquivos dentro dos prazos concedidos, nem efetuou o pagamento do débito fiscal apurado. Nesse sentido, tendo em vista o conjunto probatório dos autos, que o conjunto dos autos comprova as irregularidades apontadas, adota como razões de decidir os fundamentos da decisão recorrida e o teor do relatório circunstanciado de folhas 19.517 a 19.519, sendo incabível a conversão do julgamento em diligência. Inegável desrespeito ao artigo 69 do RICMES, do artigo 70, portaria CAT 42/2018 e do Manual de Sistema de Apuração de Ressarcimento. Mostra-se escorreita a subsunção dos fatos às hipóteses legais em testilha. Deve prevalecer na espécie o princípio da legalidade estrita, que rege o direito tributário. Por tais circunstâncias, rejeita o apelo quanto ao mérito da acusação fiscal. Então, a minha proposta inicial é não conhecimento do recurso, porque realmente é curioso aqui que ele pediu só a conversão do julgamento de diligência, mais nada. Essa foi a minha leitura. Então, eu não estou conhecendo do recurso ordinário e, se vencido, eu nego provimento no mérito. Essa é a minha proposta, o processo está em discussão. O senhor está muito paciente, presidente, porque isso é um caso manifesto de não conhecimento. Eu nem entraria no mérito, porque não tem mérito. Não foi pedido nada. Não foi. Faz uma diligência. Não. Ainda isso, o senhor bem colocou aqui. Ainda que se fizesse a diligência, o processo vai voltar para julgamento, certo? Certo. Julgamento do quê? Pois é. Sendo pedido no recurso? Nada. Ainda que fizesse a diligência, já foi atendida a diligência nessa hipótese. Isso é. E qualquer julgamento que... e daí? Qualquer decisão reformando ia ser extra petita. Não tem nenhum fundamento para se conhecer esse recurso, presidente. Mais uma vez, o senhor está muito paciente, muito generoso de analisar, em tese, o mérito aí no seu recurso, mas, assim, eu não vejo nenhuma condição de ser conhecido, particularmente falando, né? Eu vou acompanhá-lo integralmente. Se existe uma pequena possibilidade de anular o julgado, já está o mérito, então não passa do mérito. Não vai. Enfim. É isso. Esse eu já não teria muita paciência. Esse não conhecimento, porque não há causa petende. Tipo, desculpe, o recurso não pode ser conhecido porque não tem pedido. Não tem. Um dos elementos do recurso aqui não foi cumprido. Portanto, não dá. Mas toda sorte, enfim, o senhor está mais generoso e mais paciente do que eu. Menos ranzinza. É isso, vou acompanhá-lo. Bom, então, como não há outros inscritos, nem divergências, nem outros debates, né,
imagino eu. Estou, então, encerrando os debates. Aguardo confirmação para quórum de votação. Esse processo é curioso. Eu não me lembro de ter pego um caso assim, em que o contribuinte recorreu e... Não pediu nada. E não pediu nada, só pediu a conversão de diligência e não pediu mais nada, né? Quer dizer, não tem fundamento, não tem pedido. Um pedido de conversão, ele é... né? É uma coisa... Muito bem. Votação encerrada, eu proclamo o resultado do julgamento, recurso ordinário não conhecido, nos termos do voto do relator, à unanimidade. Julgamento encerrado, e com o encerramento deste julgamento, né, nós cumprimos aqui a pauta de hoje. Declaro encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Sessão encerrada no EPAT, visualizando a ata. Então, nós tivemos aqui uma conversão de julgamento em diligência, saída de vistas e não conhecimento do recurso ordinário. Nenhum julgamento de mérito. Às vezes acontece, né? Pois é. Mas são resultados possíveis, né? Tá bom. Muito bem, então. Então, eu peço que o Oswaldo, por gentileza, encerre a nossa transcrição, por favor.